sou jornalista da Associação Paulista Leste, fui convidada pelo pastor Jair para falar com vocês a respeito da divulgação dos projetos sociais, né? Como que a gente pode estar fazendo isso de uma maneira bem simples, bem fácil, né? Tendo orientações que possam realmente nos ajudar a fazer com que tudo isso dê certo. Que tipo de projeto você gostaria de divulgar? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, já que você está aqui, eu acredito que você tem interesse de divulgar algum projeto na sua igreja, seja da ASA, seja da própria igreja. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, que tipo de projeto que vocês têm em mente, ou que já está em desenvolvimento, ou que a igreja já está apoiando. Quem quer começar a falar aí? Pode fazer. Ah, que bênção. E você? Tipo shopping de rua. Ah, sim, bazar, né? Fazer um mutirão de um almoço dentro da comunidade. Um super almoço, assim, sabe? Que legal. Chamar o pessoal que mora em volta da igreja ali para almoçar todo mundo junto. Fazer uma divulgação no dia tal, vai ter um super almoço, aí colocar especificando, né? Entendi. E vocês já têm mais ou menos a capacidade de pessoas que vocês vão conseguir atender? Não, porque ainda é só a ideia. Entendi. Aí a gente tá planejando o quê? Fazer uma junção de duas igrejas, né? Tá. Que estão próximas lá do bairro. Uhum. E fazer um super almoço dentro de uma comunidade que é uma comunidade bem carente, que é próxima às duas igrejas. Inclusive, Bacana. uma dessas igrejas é dentro da comunidade mesmo. Entendi, muito bom. Mais alguém tem algum projeto aí em mente que já está em desenvolvimento, que pretende colocar em prática nos próximos meses? Pode falar, irmão. Já tem escola de futebol. Escola de futebol, bacana. A irmã? Nossa, agora é o dia da compaixão. Ah, tá. A gente vai fazer 100 kits, né, da mulher. Uhum. Com absorvente, dente, escovas de dente, tudo. A gente quer fazer 100 Sem kit de higiene. kits e levar o varal solidário. Certo. Boa tarde, fica à vontade. Café da manhã. Com café da manhã. Bacana. Então serão várias ações no mesmo dia. No mesmo dia. Legal, irmã. Você? Nós fizemos o Varal Solidário na Uhum. e uma irmã ficou medindo pressão. Ah, bacana. Muito legal, né? Aqui eu coloquei alguns projetos que a igreja realiza, né? Feiras de saúde. Eu acho que o mais comum desses é a feira de saúde, quase todas as igrejas promovem, né? Quando a igreja não consegue promover sozinha, ela geralmente faz com um distrito. Então temos oficinas de culinária, reforço escolar, escola de futebol, como o irmão já tem ali na igreja dele, aulas de cabeleireiro, varal solidário, mutirão da sopa, entre outros, né? Temos igrejas por aqui que fazem todos os sábados o mutirão da sopa. Quando tá frio, quando tá calor, eles levam outro tipo de alimento para poder entregar aos moradores de rua. São vários tipos de projeto, né, que a gente vê. Não existe ação sem divulgação. Cada projeto social exige público e reconhecimento. Então, cada projeto social que a igreja realiza, a gente pode falar da ADRA também, né, que realiza vários tipos de projetos que atendem a pessoas carentes, pessoas que precisam, ele precisa de divulgação, porque ele precisa de público. Então, para atrair o público, ele precisa ser divulgado, para que as pessoas saibam e vão até a igreja fazer inscrição ou participar desse projeto. E o reconhecimento é importante para que as pessoas vejam que a igreja está fazendo a diferença na comunidade. Então, ele exige esse tipo de reconhecimento também. Hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de divulgação, a começar pela igreja. Lá na frente eu vou destrinchar um pouquinho mais, tá? Mas os membros, eles devem ser os primeiros a saber. Então, após o projeto ser aprovado em comissão e votado pela igreja, acredito que todos vocês já saibam. Olá, à vontade. Eu acredito que todos vocês, como líderes, já saibam sobre isso, mas todo e qualquer tipo de projeto, seja da ASA ou de qualquer tipo de departamento da igreja, pretende executar nos próximos meses, mesmo que for só uma ideia, ele precisa passar em comissão, né? E depois da comissão ele é votado pela igreja, né? Recebe apoio e a votação da igreja. Então todo projeto precisa ser levado em comissão. Então, você vai pedir ajuda ao diretor de comunicação para que divulgue esse projeto no momento dos anúncios, para que todos os membros saibam com detalhes da existência do projeto. O marketing digital, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. O marketing digital hoje ele é uma poderosa ferramenta, né?
Então, ele é um conjunto de ações, estratégias e ferramentas para atrair e reter clientes usando a internet como um poderoso canal. O marketing digital, ele hoje é muito utilizado pelas empresas. Nós, como igreja, não somos considerados uma empresa, mas a gente também se utiliza do marketing digital para conseguir alcançar os resultados que as grandes empresas e pequenas empresas aí de fora buscam e conseguem através da internet. Então, é um poderosíssimo canal, a gente vê isso através das redes sociais, né? Principalmente. Deixa eu ver. Aqui é um exemplo só que eu vou trazer para vocês. Como eu disse, a gente vai destrinchar mais para frente um pouquinho esse assunto. Mas eu já quis colocar agora esse case aqui, da Esfirraria Planet. Eu não lembro agora o lugar que ela fica, eu sei que fica lá na região nordeste do Brasil. Se eu não me engano, acho que é Aracaju, parece. E essa esfirraria aqui, poucas pessoas conheciam, talvez quem era lá da região, ela tinha 1.393 seguidores no Instagram. E aí, o que eles fizeram? Geralmente, o marketing digital ele é composto assim. Quando você tem um influenciador, uma das ferramentas é essa. Não sei se vocês têm netos, filhos, sobrinhos que assistem os vídeos de influenciadores infantis, né? Temos vários por aí. E aí a criança começa a assistir o vídeo, depois diz, mãe, eu quero esse produto aqui, eu quero esse brinquedo, nossa, como eu queria ter isso, ter aquilo. Então, são pessoas que influenciam, né, os influenciadores. E muitas vezes as empresas, ou na maioria das vezes, as empresas pagam para que esses influenciadores divulguem os seus produtos. Então, às vezes é de uma forma bem sutil, às vezes não. Às vezes a pessoa está gravando o vídeo ali, no fundinho aparece um produto, você já olha aquilo, já fica com aquilo na cabeça, né? Então, na internet, muitas empresas também procuram influenciadores e trocam divulgação por algum produto ou por dinheiro. Nesse caso aqui dessa esfirraria, eles entraram em contato com um jornalista, né, se diz bem influenciável e tal, e aí mandaram para ele uma proposta, olha, será que você pode divulgar a nossa esfirraria? E aí, em troca da divulgação, a gente vai te dar esfirras, né? Em vez de dar dinheiro, a gente vai te dar o nosso produto, são esfirras. E aí, então, né, quem é que não gostaria de receber esfirras ali para poder divulgar, né? E aí o rapaz, ele respondeu que não queria, porque não era da prática dele fazer isso, agradeceu. A esfirraria, não, tudo bem, não tem problema, obrigada pela atenção. Só que aí depois ele continuou falando mais coisas ali, que ele era mestre pela UFS, tinha graduação e falou aquele monte de coisa. E aí depois ele colocou aqui, esse tipo de trabalho não me apraz, represento grandes empresas. Ele podia ter ficado quieto lá em cima quando só agradeceu. Falou, eu não faço esse tipo de trabalho. Beleza, tá tudo certo. Só que o que ele fez? Ele publicou isso no Instagram dele. E aí ele colocou isso aqui. Além da resposta que ele mandou, ele colocou. As pessoas perderam a noção do ridículo e ainda ser educada em manter a marca dessa empresa que confunde jornalista sério com digital, tal. Sou homem de contratos com empresas sérias. E ele colocou que ia ser educado em manter a marca dessa empresa, ou seja, ele não ia divulgar o nome da empresa para não difamar a empresa. Só que a internet ela tem um poder tão grande que o que aconteceu? Vamos ver aqui no próximo slide. Tem um grupo aí de influencers de marketing digital e uma mulher colocou assim, ele postou no perfil dele, aquela imagem que nós vimos, e uma seguidora suspeitou de um local porque ela é da mesma cidade do local. Aí ela mandou direct perguntando para a esfirraria se eram eles e eles confirmaram, pelo menos aqui vi no Twitter. Então, olha como a internet tem poder. O cara publicou o que disseram para ele não colocou o nome do local, da empresa, só que aí uma pessoa viu, desconfiou de um local, foi lá na esfirraria, olha, foi vocês que mandaram essa mensagem aqui para esse rapaz perguntando, e a esfirraria confirmou. E essa moça aí viu tudo isso no Twitter, ou seja, tudo sendo divulgado. E aí, ó, de 1.393 seguidores, pelo menos até sexta-feira, a esfirraria conseguiu 103 mil seguidores. Então, de 1.000, ela foi para 103 mil, num período curtíssimo de tempo. Eu não lembro agora exatamente o número que ela ganhou de seguidores em 24 horas. Por quê? O que aconteceu? Aquela mulher que desconfiou e foi lá na esfirraria perguntar, foram vocês que perguntaram para aquele jornalista? Foi a gente. Aí essa pessoa divulgou isso no perfil dela também, o pessoal começou a replicar, twittar, compartilhar e tal. E aí o pessoal, em solidariedade, a esfirraria foi lá e começou a curtir a página. E o que aconteceu depois de alguns dias? Eles publicaram essa informação aqui, ó.
Infelizmente, o nosso forno quebrou. Estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível e voltar a atender os pedidos. Eles começaram a receber tantos pedidos que o forno deles quebrou. Então, eles tiveram que dar uma pausa ali. Então, olha o poder da internet por causa de uma postagem que ninguém sabia o que era, mas uma pessoa foi lá, desconfiou, começou a postar e, de repente, bum, o cara conseguiu aí 103 mil seguidores. É claro que nem todas essas pessoas são o público-alvo dele, porque se ele mora lá em Aracaju, se eu não me engano é esse local, ele não vai atender, por exemplo, quem mora em Brasília, que pode ter seguido a página dele, porque ele vem de Espirra só naquela região. Mas ele ganha uma visibilidade enorme. E olha quantas publicações ele tem, 9. Antes disso, ele tinha 7 publicações. Então, com 2 publicações, ele teve aí mais de 100 mil seguidores. Poder da internet. Divulgue no bairro. Faça a comunidade saber. Os vizinhos e moradores da comunidade onde a igreja está inserida são os principais possíveis beneficiados pelo projeto. Defina o seu público-alvo primeiro. Então, normalmente, quando a igreja vai fazer um projeto, colocar em prática, geralmente o público-alvo são as pessoas que moram ao redor ali, né, na comunidade, no bairro, pessoas que moram próximas da igreja. E acione a imprensa. Comece pela imprensa local, conheça os jornais de bairro e rádios locais. A gente vai falar sobre um pouco sobre isso mais para frente. E agora as estratégias, né? Como divulgar os projetos sociais? A gente tem aí 4 passos que são os principais para a gente começar a pensar no desenvolvimento, nas estratégias de divulgação, né? Então, a parte teórica, que é o planejamento. Então, primeiro a gente tem o quê? A criação do projeto. Então, cria o projeto com todos os detalhes possíveis. Então, ali que a irmã falou, né? A gente está pensando em fazer, mas para quantas pessoas? A gente ainda não sabe, a gente está ainda montando e tal. Então, faça a criação do projeto com todos os detalhes que você puder. Depois, você vai definir o seu público-alvo. Então, nem todas as pessoas que moram na comunidade são público-alvo daquele projeto. Por exemplo, o irmão que tem ali na igreja a escola de futebol. Né? Se chega lá uma senhora de 60 anos, ele não vai falar, você é meu público-alvo, venha jogar futebol com a gente. Então, provavelmente devem ser meninos, né, irmão, da comunidade? Deve ser meninos, as crianças. Certo. Tem uma idade específica? As meninas são de 14 aqui, a idade. 14 para cima. Tá. Os meninos é de 8 até 15. De 8 a 15. Então, o público-alvo da escola de futebol que a igreja oferece como projeto são meninas de 14 anos para cima e meninos de 8 a 15. Por enquanto, pretende ampliar? Sim. Amém. Então, já temos um público-alvo definido. Então, onde que nós vamos divulgar esse tipo de projeto? Aonde o público-alvo está. Então, a gente vai procurar as escolas ali da região, as escolas do bairro, vamos procurar se existe alguma ONG, alguém que atende crianças carentes ali no bairro também, que pode ter esse público-alvo para atrair para o nosso projeto. Então, o público-alvo ele é essencial para que você possa alavancar o seu projeto. A linguagem, determine a linguagem a ser usada na divulgação. Quando você começa a pensar em como divulgar esse projeto, você vai pensar na linguagem, todo irmão. Você vai pensar na linguagem que você vai usar para isso. Então, se você vai falar com crianças, você vai usar uma linguagem mais infantil. Se você vai falar com adolescente, você vai usar uma linguagem um pouco mais informal. Se você tem o seu público-alvo, pessoas de meia idade, é uma linguagem mais formal, né? Então, tudo isso também ajuda na divulgação do seu projeto. Aqui na criação, você vai definir todos os passos para que ele aconteça. Então, é um projeto de curto prazo, de longo prazo, ele vai ser um projeto periódico, então ele vai acontecer quinzenalmente, mensalmente, ele vai ser um projeto, não, só vai acontecer uma vez a cada semestre, ou não, é só uma vez por ano. Então, todos esses detalhes você precisa colocar no seu planejamento. Qual que é o prazo desse projeto, se ele é curto ou longo prazo, quanto tempo ele vai durar. Então, se for um projeto de, por exemplo, uma feira de saúde, uma vez a cada 3 meses ou uma vez a cada 6 meses, depende da realidade de cada igreja ou distrito, então você vai definir ali quantas horas esse projeto vai ter de duração. Se ele for um projeto semanal, quantas horas, em qual dia da semana ele vai acontecer, em que local ele vai acontecer, vai ser na nave da igreja, vai ser na sala da asa, vai ser na sala dos jovens, vai ser ali na rua, aonde vai acontecer. Todos esses detalhes você pensa na criação do projeto. Porque não adianta você pensar, poxa, vamos fazer um varal solidário, vamos. Aí leva lá para a comissão, tá, irmã, mas para quando? Ah, a gente ainda não pensou.
Tá, mas aonde vai ser? Vai ser dentro da igreja? Vai ser na calçada? Vai ser na calçada de algum irmão da igreja? A gente também não pensou. Então, assim, todos esses detalhes são importantes no momento de você criar. Então, pensa na data, pensa na mobilidade, na locomoção. Vai precisar desembolsar um valor muito alto? Não, a igreja tem condição de bancar com isso? Vai ser uma oferta voluntária de irmãos? Vai ser de quem está bancando o projeto? Né? Ou não, o projeto não vai precisar de dinheiro, ele só precisa de doação de roupas, por exemplo, para um varal solidário, para um bazar. Tudo isso pesa na parte do seu planejamento de fazer ali a criação desse projeto. E aqui vão algumas dicas sobre... Boa tarde, irmã. Fica à vontade. São ferramentas gratuitas e importantes, porque como a gente está falando de divulgação, essas ferramentas elas são muito essenciais, porque elas são gratuitas e você pode utilizar, um leigo, né, consegue utilizar para poder desenvolver alguma arte, por exemplo, para o projeto. A gente tem o Canva. O Canva, gente, acessem, é muito, muito bom esse site. Ele tem a versão paga, mas tem a versão gratuita, que tem vários modelos de arte que você só muda ali o nome, a fonte, o tamanho, mas ele já traz vários recursos que você pode usar. Então, crie artes com o Canva. Se você não sabe mexer muito, você vai ver, se você entrar nesse site, Canva, joga no Google lá que você vai encontrar facinho. Canva, C-A-N-V-A, Canva. Para navegar, site. Tem aplicativo também, todos eles têm aplicativo, mas tem o site que você entra lá e faz. Essa apresentação, por exemplo, eu montei ela no Canva, gratuita, super rapidinha, peguei lá um modelo, são centenas. Você escolhe um modelo lá, então ele tem PowerPoint para você montar uma apresentação para a igreja, por exemplo, vai passar numa comissão. Você tem ali também, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Aí você vai criar uma conta, né? Mas é gratuito. Aqui os designs que eu fiz até agora, só fiz esse com essa conta. Mas aqui na home você tem posts para Instagram. Então você vem, você só muda aqui a palavra, a frase, você pode usar essa mesma arte. E são centenas de opções. Você tem logos, se você quiser criar uma logo. Social media, apresentação, que é uma dessas que eu estou usando hoje. Pôster. Então assim, você tem... vários tipos de convites aqui também. Aí você vai lá e escolhe um tema e trabalha em cima dele, só alterando ali as palavras, as informações, se quiser alterar cor, letra, alguma coisa nesse sentido. São muitas opções. Então, para documentos, você tem aqui vários, que não dá tempo da gente passar aqui para vocês verem, mas tem muita, muita opção. E o bacana desse Canva é que quando você começa a criar um projeto nele, ele já te dá opções para você usar esses outros sites que a gente está vendo aí agora. Por exemplo, o Pixabay. Já tem dentro. Quando você começa a navegar, você vai ver que ele é muito tranquilo, ele é bem autodidata. Você começa a mexer e ver que é muito simples, né? Esse Pixabay que tem dentro dele é onde você consegue baixar imagens gratuitas com bastante qualidade. Então, se você entrar no site Pixabay, joga no Google, acho que é .com.br. Você entra lá e coloca, por exemplo, casa. Ele vai te dar inúmeras opções com fotos de casa e fotos em boa qualidade. E você não precisa dar os direitos autorais, você não precisa dar os créditos para esse tipo de imagem. E são várias opções, é muito bom esse site. E temos também o Trello. O Trello ele é uma ferramenta de planejamento. Eu coloquei até um print aqui para vocês verem melhor. Porque ele é uma ferramenta gratuita de gestão de planejamento. Pode ser compartilhada com outras pessoas. Então, ele está aqui em verdão, mas você pode mudar a cor. É bem facinho também para poder criar. E aqui são as colunas que você cria para poder planejar o seu projeto. Então, eu só fiz um exemplo aqui. O que fazer? Planejamento, impressão de cartaz, verificar equipe. Aí você pode ir adicionando vários cards aqui. Você pode colocar cor neles para saber se esse aqui está muito atrasado, não está tão atrasado. O que está em andamento, o que já foi finalizado. Você pode colocar cores, tirar cores também. E adiciona quantas colunas você quiser. E aí você consegue também convidar pessoas para participar. Ou seja, se você é líder da sua equipe, você quer colocar mais 5 pessoas, você manda essa planilha aqui para mais 5 pessoas, coloca o e-mail de todo mundo, eles vão receber e cada um consegue acompanhar, editar a planilha. Então, todo mundo tem o controle do que está acontecendo, do que está sendo feito, do que não está sendo feito. Então, isso é uma ferramenta gratuita muito importante também para o planejamento de um projeto. Autorização de uso de imagem. Ali, quem não quiser usar o banco de imagens gratuito, que o Pixabay é só um deles, tem vários, né?
Se você quiser utilizar a imagem de uma pessoa, por exemplo, vocês fizeram uma feira de saúde e aí tem uma foto muito legal ali, que ficou bem bacana e que vocês querem usar para promover a próxima feira de saúde, para colocar num cartaz, para divulgar na internet. Então, uma pessoa que foi atendida na comunidade, vocês querem tirar a foto dela e querem utilizar num banner que vai ser usado para promover a próxima feira de saúde. Será que eu posso usar a foto dessa pessoa? Vai ficar exposta ali para todo mundo ver, de repente um banner que vai ficar na igreja, na porta da igreja. Então, o que acontece? É muito perigoso quando a gente usa imagens que vão circular pela internet, ou nas ruas, ou em qualquer outro tipo de mídia, como um jornal, uma revista, por exemplo, com fotos de pessoas que a gente não tem autorização, ou que a pessoa nem sabe que está sendo fotografada, por exemplo. Ou viu que foi tirada uma foto, mas ela não sabe que aquela foto vai ser usada para promover um projeto. Então, assim, esse QR Code aqui, quem tiver o leitor e quiser já escanear, vai levar você para uma pasta onde tem 2 tipos de autorização de uso de imagem. Então, você está promovendo o evento ali, ou antes do evento ser promovido, você viu que a pessoa está sendo atendida pela ASA ou pela igreja e quer tirar uma foto dela ali, recebendo uma cesta básica, por exemplo, para promover algum tipo de projeto que você está planejando. E aí você vai conversar com a pessoa, se a pessoa autorizar que você tire foto dela recebendo aquela cesta, você vai entregar um papel, que na verdade é igual esse aqui, que a gente tem. Esse aqui é o que a divisão sul-americana usa. Então ele vem aqui pedindo os dados da pessoa, nome, RG, CPF, e aí fala que a pessoa cede gratuitamente para os devidos fins, uso relativo de imagem, voz e direitos artísticos e autorais em favor da associação, aí tem aqui da União Central também. E aí tem toda uma descrição, ela assina embaixo. Então esse aqui é um documento que, se no futuro ela se arrepender, viu que a foto dela foi usada num banner aí fora e processar a igreja, então a gente tem um comprovante de que ela autorizou que a imagem dela fosse divulgada de forma gratuita. Então a gente fica protegido. É muito melhor. Tem essa aqui que é de adulto e tem também a versão infantil, que é para que os pais possam autorizar o uso da imagem de uma criança, por exemplo. É muito perigoso usar a imagem de criança. Na pele, inclusive, a gente evita muito utilizar, porque pode dar problema, como já aconteceu uma vez na ADRA, por exemplo. Houve a divulgação de uma foto de uma criança, acho que foi num cartaz, no outdoor. E os pais... você vai, tudo bem. E os pais, a mãe da criança achou ruim a foto da criança estar lá, né? E a ADRA não tinha o direito autoral daquela imagem da criança. O caso foi levado para a justiça, só que como a família estava sendo atendida pela ADRA, estava sendo beneficiada pela ADRA, então o juiz entendeu que a família também agia um pouco de má fé pelo fato de ter processado quem estava ajudando ela. Então, por isso, a causa não foi perdida pela igreja, mas é um risco e acontece muito de pessoas processarem a igreja, principalmente por causa de imagens de criança, né? Quando você divulga uma imagem de uma criança que está passando fome, que está numa situação vulnerável, isso pode causar humilhação para a família. Então, muito cuidado com isso, tá? Principalmente com a imagem de criança. Se você tiver uma autorização que os pais assinaram, tá mais tranquilo. Ainda assim, é preferível que não, né? Quanto menos criança tiver nas imagens, melhor. Mas se os pais assinaram, você tem uma proteção judicial legal para poder utilizar. Depois, esse QR Code é o que leva a pasta, que tem essas autorizações, mas depois eu posso passar para vocês também, vocês podem me mandar um e-mail, no final a gente fala mais sobre isso. Falamos aí sobre o público-alvo, a linguagem e a campanha. Então, você vai organizar uma campanha de divulgação do seu projeto. Isso na parte teórica. Tudo ali no papel, anotando na internet, né, conversando entre a equipe, tudo de forma teórica. E aí você vai partir para a parte prática. Igreja, internet, bairro, imprensa, são os 4 pilares para a divulgação do seu projeto. Então, primeiro, a igreja, divulgação entre os membros. Por quê? Muitas vezes, depois que o assunto passa na comissão e é levado para a igreja, ele é passado de uma forma muito rápida, né? Então, irmãos, a igreja, a comissão se reuniu, e foi passado o projeto tal, do departamento B, não sei o quê, e aí a igreja vota, só que daqui a pouco o pessoal nem sabe direito o que é o projeto, os detalhes daquele projeto. Então, primeiramente, você vai divulgar na igreja, que é onde ele vai acontecer, porque os membros serão encarregados também de fazer essa divulgação. Então, você vai utilizar o momento dos anúncios, o mural de avisos, o boletim impresso, caso a sua igreja tenha, e grupos de WhatsApp.
Então você vai contar com a ajuda do seu comunicador, do líder de comunicação, para que ele faça essa divulgação também. E aí você pode apresentar um cartaz, pode apresentar uma tela de PowerPoint, né, um slide ali bem feito, bonito, para que a igreja toda fique sabendo, falar sobre os detalhes daquele projeto e contar com o apoio da igreja na divulgação. Então, conforme a necessidade, crie artes, vídeos e outras peças de divulgação e solicite aos membros da igreja que compartilhem essas informações com outras pessoas, com amigos, vizinhos e familiares. Cada membro deve ser um divulgador. Então, a ideia é que cada pessoa, cada membro da igreja que receba aquela informação, não fique só com ela, mas que essa pessoa repasse, mesmo que ela não vá participar do projeto. Né? A gente tem, por exemplo, eu falo da feira de saúde, que é a mais comum na nossa igreja, né? O certo é que todos os membros da igreja se envolvam na feira de saúde, de alguma forma contribuam, mas isso nem sempre acontece. Então, às vezes a pessoa vai trabalhar naquele domingo, caso a feira aconteça no domingo. Então, o que ela pode fazer? Se ela não vai participar de uma outra forma, mesmo que ela participe, ela pode ajudar a divulgar esse projeto através das redes sociais dela. A gente viu o poder da internet aí, né? Uma pessoa de outro lugar que viu e começou a compartilhar. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma divulgação em massa bem interessante. E aí os amigos dos nossos membros começam a compartilhar também. Então, você vai contar com a ajuda do comunicador da sua igreja, com as ferramentas de comunicação da sua igreja, com os grupos de WhatsApp. Muitas vezes o comunicador da igreja ele tem acesso a uma lista de transmissão, por exemplo, onde ele coloca ali todos os assuntos, os eventos que a igreja vai fazer nos próximos dias. Peça para que ele também divulgue e com bastante força, toda semana colocando lá, lembrando o pessoal, utilizando o Facebook, Instagram. A internet, como eu acabei de falar, Facebook, Instagram. O Instagram hoje ele tá bombando assim, tem muita gente que ainda não gosta do Instagram, mas o Facebook ele tá dando uma diminuída na atividade dele, né? As pessoas têm utilizado muito mais o Instagram do que o Facebook. Cada rede social ela pede um tipo de linguagem também. Então, por exemplo, o Instagram, você não vai abrir o Instagram para poder ler um texto. Você geralmente abre ele e só vê imagens, né? São fotos e imagens que o pessoal coloca ali. O Facebook tem imagem, tem vídeo, tem texto. O Instagram tem os stories também. O Facebook começou agora com stories também de 24 horas. O YouTube, vídeo, né? A principal ferramenta dele é a exibição de vídeo. Temos o Twitter. Twitter, assim, menos pessoas usam, mas ainda é forte. O WhatsApp a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo tem. E outras plataformas também, como site, blog, entre outros. Tudo isso é ferramenta para a gente poder fazer a nossa divulgação. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Falando da internet ainda. Essa página Retiva Baby é a minha página. Eu, antes de começar a trabalhar na pele, desde que minha filha nasceu, eu sempre gostei de fazer faixinha de cabelo, lacinho de cabelo, porque eu achava muito mais barato eu fazer do que comprar. E como eu sempre gostei de colocar essas coisas na cabecinha dela, então eu comecei a fazer e aí o pessoal começou a falar, por que você não vende isso, Vanessa? Você faz um monte de coisa lá e tal, vende. Eu falei, por que não, né? Criei uma página no Facebook e coloquei lá. Isso aqui, gente, tá horrível, tá? Isso aqui tá horrível, muita informação. Então, sem um pouco de senso dessa parte aí de marketing, né, a gente acaba fazendo algumas coisas que não deveria. Então, eu não mexi mais nessa página, mas por que eu estou usando ela como exemplo? Porque no comecinho, quando eu ainda fazia os itens de cabelo, os acessórios, a última publicação dessa página foi no dia 7 de novembro de 2018. Então, a gente tem aí 1 ano e pouquinho, 2 anos quase, de atividade na página. Essa foi a última publicação. Em 2018, a média era de 400 seguidores que eu tinha nessa página. E desde então, a página ficou sem atividade nenhuma. Nunca mais coloquei nada na página. Só que hoje, essa página tem 799 seguidores. Mas como assim? Se na época que eu parei de publicar coisa, ela tinha 400 e agora tem 800 quase, dobrou. O que aconteceu? Essa página está inativa desde então, né? Ela não tem mais atividade. Aí eu estava olhando na sexta-feira, ontem, eu fiz esse print aqui, de pessoas que curtiram a página. Quinta-feira agora, segunda-feira agora, domingo. E eu fiquei pensando, mas a página tem quase 2 anos que não tem atividade, as pessoas estão curtindo ainda. Aí eu lembrei que nessa época de 2018, eu coloquei o link da página. Sabe esses grupos de Facebook, onde você tem um assunto que você gosta muito, e você entra no grupo e começa a conversar com outras pessoas. E aí tinha lá, coloque seu site aqui pra gente trocar experiência e tal. E aí eu coloquei lá o link da página do Facebook. E até hoje o pessoal tá curtindo. Isso
2 anos atrás quase. E aí eu vi aqui uma publicação, ó, alguém curtiu uma publicação no dia 31 de janeiro. Essa publicação aqui, vermelhinha, é um aviso de Natal que foi publicado em 2017. E a pessoa essa semana curtiu uma publicação de 2017 sobre Natal. Tipo, o Natal já passou, né? Mas a pessoa tá lá curtindo. Então, gente, como eu mostrei lá, esfirraria esse caso aqui também, a internet ela tem um poder que a gente não imagina. Então, às vezes a gente pensa, não vou fazer essa postagem não, vai colocar lá, ninguém vai curtir, ninguém vai ver e tal. Não, não se enganem. Muitas vezes as pessoas podem não estar curtindo, mas elas estão vendo de alguma forma. É claro que existem as ferramentas, né, das redes sociais, onde você impulsiona um conteúdo para que outras pessoas vejam. Não dá tempo da gente falar sobre cada tipo de ferramenta de rede social, mas tem o caso de você não fazer uma republicação. Sabe quando você tem a lembrança lá no Facebook e republica aquilo? Aquilo tem menos força do que a primeira vez que foi publicado. O Facebook ele entrega para menos pessoas, né? Eu até fiz uma reclamação esses dias para o Facebook, porque 3 dias seguidos eu estava vendo as mesmas postagens dos meus amigos. Eu olhei na timeline, falei, nossa, mas anteontem eu vi isso aqui de novo. Aí eu falei, gente, eu tenho 2.500 amigos no Facebook, só vejo postagem de 20, porque o Facebook ele só entrega algumas coisas para você, dos seus amigos. Ele não entrega tudo, porque imagina se todos os seus amigos que devem publicar coisas aí periodicamente, talvez todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, se você recebesse o tanto de postagem que eles colocam nas páginas deles, você não ia conseguir ver tudo, porque é muita coisa. Então ele te entrega algumas coisas, outras não. Quando tem uma publicação que ele percebe que o pessoal está curtindo mais do que deveria, então, por exemplo, você tem ali o seu Facebook, publica normalmente, sei lá, 2 vezes por semana. Geralmente você tem lá 15, 20 curtidas. De repente, alguma informação que você publicou tem 30, 40, 50, ele começa a aumentar. O Facebook entende que aquela informação é importante para que outras pessoas vejam e ela começa a entregar para mais pessoas. Então, você pode perceber, talvez, quando você roda aí a sua timeline do Facebook, que existem pessoas que você não via a publicação e, de repente, apareceu uma publicação ali e você fala, nossa, faz tempo que eu não falo com fulano, não vejo fulano. Aí você entra na página do lado da pessoa, tem publicação lá todo dia, só que você nunca vê porque o Facebook não te entrega tudo aquilo. E ele quer que você impulsione a publicação. Então, você paga um valor, é um valor baixo, mas ele pede para você pagar um valor para ele entregar para mais pessoas. E quando você faz isso, você tem a opção de selecionar o seu público. Então, você consegue colocar ali a idade da pessoa que você quer atingir, o local onde ela mora. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou grávida. Quando eu entro na internet, eu começo a pesquisar algumas coisas sobre bebê. E agora, quando eu entro no Facebook, quando eu entro no Instagram, eu só vejo postagens de coisas de bebê, de gestante. E eu falei pro meu marido, não aguento mais, né? Porque essa internet... ela é assim, ela pega todas as informações que você tem, principalmente no celular, né, que você está com tudo logado ali, e-mail, as redes sociais. Então, toda a informação que você entrega para a internet, ela usa contra você. Então, ela vai te devolver depois ali nas redes sociais, em sites que você entra, tá lá coisas que você pesquisou de outro lugar, e você fala, nossa, gente, estou sendo vigiado, né? Mas é porque... Tem o contato, né? Você tem o contato da pessoa, e você não tem o Instagram ou o Facebook, logo aparece. Exatamente. Para você marcar, né? Então, isso é bem interessante. Então, assim, a internet ela é esperta, a gente tem que ser mais esperta que ela para poder utilizar a nosso favor. Agora, sobre o bairro. Então, a gente falou ali sobre internet, sobre igreja, a importância de você divulgar isso na igreja e ter ali os membros como ajudantes nessa divulgação. A internet, as redes sociais, a força que elas têm. E agora também no bairro. Então a gente tem as visitas de casa em casa, às vezes a igreja conta com clubes de aventureiros, de desbravadores para pegar um sábado à tarde e começar a fazer visita nas casas ali da região. Ação em semáforos, né? Os carros param, vai lá a equipe, geralmente de jovens, exibir um cartaz, mostrar alguma informação. Tem carro de som que você pode estar utilizando. Não sei quantos aqui já ouviram o carro do ovo, né? 30 ovos por R$10. Domingo de manhã, você quer dormir, o carro está lá. Então, carro de som também é uma ferramenta importante. Banner, panfletos e todos esses itens a gente tem que verificar as regras de utilização. Coloquei ali um pontinho no panfletos, por quê? Antes de continuar falando das outras plataformas. Houve um decreto que foi promulgado agora em janeiro de 2020 que regula uma lei, que é lá de 2007, que trata sobre a proibição pela divulgação de informações através de panfletos. Isso aqui é uma resposta da igreja, do departamento jurídico da nossa igreja,
né? Foi divulgado isso aqui em análise fria sobre a lei pela proibição de distribuição de panfletos, recentemente regulamentada, porque foi agora em janeiro. Entendemos que os nossos materiais, igrejas e escolas, se enquadram na proibição, ficando passíveis de aplicação de multa de R$5.000. E aí pode reincidir, né? Abre exceção, no entanto, para a utilização de jornais e periódicos, o que talvez seja uma possível saída de reestruturação para a divulgação de nossos materiais. Então, as nossas igrejas, aqui nessa região leste e norte de São Paulo, a gente usa muito a divulgação através de panfleto. Então, a gente vai para a estação de metrô, começa a distribuir panfleto, vai na porta do supermercado, começa a distribuir panfleto. E hoje, gente, isso é proibido, não podemos mais fazer esse tipo de trabalho. É claro que a fiscalização ainda é muito precária, mas a gente não pode se jogar ao risco, né, de receber uma multa de R$5.000 por estar distribuindo panfletos. Então, o que a gente pode estar fazendo? Utilizando jornais, outros tipos de periódicos. Então, em vez da igreja imprimir só um folhetinho, imprimir algo mais grossinho, que possa ser utilizado como um jornal, por exemplo, uma revistinha, né? Os livros do Impacto Esperança não entram, porque são livros. Então, qualquer material que caracterize panfleto, ele é proibido entregar, né, por aí. Então, se a sua igreja ainda faz esse tipo de trabalho, se pensa em fazer para a Semana da Compaixão, para a Semana do Calvário, peça que eles não façam, porque isso pode dar multa, tá? Então, é só uma observação aí para vocês guardarem bem essa informação. Outras plataformas... Assim, nos panfletos também. Se você, por exemplo, não sei quantos aqui já foram em supermercado, em cabeleireiro, né? E na hora de você ir lá no balcão ou no caixa do supermercado, tem lá um bolinho de cartão de visita ou de algum outro tipo de material de uma empresa, de alguém que é parceiro daquele local, daquele estabelecimento. Então, você pode imprimir, por exemplo, um panfleto e deixar no supermercado para o pessoal ir lá, pegar de vez em quando, o pessoal está passando lá, olha, porque isso não entra nessa parte de distribuição, você não está na rua entregando, né? Porque o que acontece? Algumas igrejas, inclusive alguns comunicadores, passaram uma informação para a igreja, falando que isso foi por causa... Eles fizeram isso para poder atrapalhar a questão religiosa, mas na verdade não. Né, o que eles querem fazer, não sei quantos aqui já andaram no centro de São Paulo e a cada esquina que você passa tem gente entregando papel, né? É oculista, vendendo ouro, fazendo não sei o quê. Então, você pega aquele monte de papel, às vezes por educação, na próxima lixeira já vai tudo pra lá, né? Ou no chão, exatamente. Foi pensando nisso que o nosso governo decidiu fazer essa proibição, justamente por causa da sujeira que estava acontecendo nos centros, nos bairros. Então... tem um problema enorme com isso. Não foi por causa da religião, não foi por causa das igrejas, não tem nada a ver. A gente acabou caindo nessa porque fazemos esse tipo de ação também, tá? Então, a gente tem aí também outras plataformas, que é o site, blog do bairro, isso mesmo. A imprensa local, a gente conta muito com a imprensa. Então, a gente tem os jornais de bairro, a rádio comunitária, assessores de imprensa voluntários, sites e redes de notícias. A gente tem a mídia espontânea, eu coloquei aí o case da Missão Caleb, eu não consegui trazer o vídeo para vocês assistirem, mas no ano passado, em julho, tinha uma publicação no Instagram de um dos jornais da Rede Globo, e uma irmã da igreja só fez um comentário lá, que ia ter uma ação de reforma de casa e tal, e aí quando o jornalista viu aquela publicação, aquele comentário, ele entrou em contato com a pessoa, mandou uma mensagem no direct, entrou em contato com a pessoa, pediu mais informações e aí, poucos dias depois, eles foram lá fazer uma gravação, fizeram uma reportagem falando sobre a reforma da casa da mulher, né? Então, exibiu ali Missão Caleb. Então, foi bem interessante. Isso a gente chama de mídia espontânea, que não é você que vai até lá a TV, a emissora, a rádio, divulgar o projeto, mas por causa de um comentário, às vezes, que você faz uma rede social, aquilo chama a atenção deles e eles vêm até você, querem informação e querem fazer uma cobertura, né? É o que a gente chama de mídia espontânea. Então, faça comentários nas redes sociais, use bastante a hashtag ela é muito importante, mensagens no direct privado também. Então, se você tem ali contato com a imprensa do bairro, por exemplo, manda mensagem para eles, porque eles muitas vezes precisam de pautas, precisam de conteúdo para divulgar e você pode colaborar com eles e vice-versa. Então, aqui no site guiademedia.com.br, a gente tem aí, eu coloquei um print sobre os jornais de bairro que a gente tem aqui na capital de São Paulo.
Então aqui tem os jornais da Zona Leste e os jornais da Zona Norte. Não sei em que região você mora. Mas se você entrar nesse site guiasdemídia.com.br e colocar isso aqui, quando você clica, ele aparece todo o tipo de jornal, de comunicação que existe ali naquela região. Então você vai procurar ali se no seu bairro existe alguma coisa que você talvez não conheça. Você pode ter procurado nas redes sociais, não encontrou? Vai lá dar uma olhadinha que ali pode ter alguma coisa, tanto na região leste como na região norte. E ali tem o site, tem o Facebook, você entra em contato com eles, apresenta o seu projeto e pede para que eles possam divulgar. Bom, são 15 para as 3, daqui a pouco a gente tem que ir para a próxima sala. Eu vou deixar aqui o meu contato, meu e-mail e o meu WhatsApp também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, quiser mandar um e-mail pedindo lá o uso de direitos autorais, tá? Os documentos podem pedir por ali. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, pelo menos a entender um pouquinho mais, né, sobre a importância da gente poder fazer um bom planejamento daquele projeto, acionar a igreja para que a igreja participe, contar com uma equipe, nunca fazer sozinho, porque acaba ficando muito pesado. Se precisar de ajuda financeira, procurar a igreja, procurar pessoas que possam ajudar com isso, tá? Nunca faça o trabalho sozinho, procure pessoas, delegue funções, tá? Então você não... Viram quantas dicas, né, foram dadas aqui. Então você não precisa falar tudo aquilo, fazer tudo aquilo sozinho. Se você tem uma equipe, tem lá uma pessoa jovem que gosta de internet, que gosta de criar coisas, pede para ela ficar responsável pela criação de um cartaz, de um banner, por exemplo. Né? Pede para uma outra pessoa ficar responsável por entrar em contato com a imprensa local, mandar um e-mail, fazer uma visita talvez também para apresentar o projeto e contar com a ajuda da igreja e, é claro, principalmente orar bastante, porque Deus ele abençoa, né? Ainda mais quando a gente trabalha com dedicação para poder beneficiar o próximo. Ficou alguma dúvida, gente, que vocês queiram esclarecer? Alguma informação que vocês queiram contribuir? Tudo certo? Então tá bom, gente. Eu agradeço pela presença de cada um de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? A gente está ali na Paulista Leste para atender você. Quando você precisar de alguma informação, pode contar sempre com a gente. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, viu?